Tá ok aí? Até Está sim, Fred, está aparecendo tudo ok. Pode continuar. é, nós vamos falar sobre pré-abate de ovinos. Eu, mais na frente, um pouco, eu vou falar assim, algumas coisas que é sobre a legislação, vou citar a legislação, porque é algo que é importante, eu vejo volta e meia fazendo uma coisa equivocada, então, para ficar claro, né? E depois vou, como eu falei com vocês, mostrar alguns dos meus trabalhos, dos nossos trabalhos, que não foi só eu que fiz. Então, o conceito de pré-abate, que é uma instrução normativa brasileira, né, o 18, é o quê? É o conjunto de operações do embarque na propriedade de origem, ou seja, na fazenda, na propriedade rural, até a contenção para insensibilização. Então, até alguns anos dessa normativa, a gente tinha normativa número de a gente dava mais depois do desembarque até o momento da insensibilização. E aí já se expandiu mais esse horizonte, porque o manejo pré-abate começa lá na propriedade rural. Então tem muita coisa e a gente vai fazer algumas contas aqui. Primeiro eu queria, para contextualizar, mostrar alguns pontos importantes sobre o manejo pré-abate. Primeiro, os animais eles têm um maior contato com seres humanos. É lógico, tem a questão do embarque, tem a questão do transporte. Então, isso são agentes estressores na qualidade da carne. Além do maior contato, a gente também tem a questão do transporte. A maioria desses animais, eles vão ser transportados pela primeira vez. Um ou outro vai para transporte duas vezes, né, mas a maioria será transportado pela primeira vez. Novos ambientes. Então, tem novos ambientes aqui da questão do próprio transporte ou novos ambientes que o animal vai passar, né? Então, ele vai para um novo ambiente lá no abatedouro frigorífico e é algo novo que também pode gerar um grau de estresse para esse animal. Privação de alimentos e água. Então, esse vai ter um certo momento que vai ter privação de água, né? E a privação de alimentos, isso aí até 24 horas, mas também é um agente estressor. E alterações na estrutura social, o que é isso? Pode ocorrer mistura de lotes, né? Eles já têm aquela estrutura social, misturando lotes é mais um agente estressor. Eu só coloquei alguns agentes estressores, por quê? Eu coloquei isso para a gente contextualizar. Porque a gente costuma dizer muito no dia a dia, eu estou estressado. Eu estou estressado, isso me estressou, os animais estão estressados. O estresse é algo normal. Agora, o problema é o seguinte: quando você tem um agente estressor e você não consegue controlar, né? A gente, como os animais. Então, você tem que ter alterações biológicas funcionais para controlar aquele determinado agente estressor e ter um feedback positivo. Exemplo: se você está com frio, você veste um casaco, você conseguiu contornar aquele agente estressor que era o frio, utilizando com comportamento vestindo um casaco, né? Os animais vão passar pela mesma lógica. A gente vai tentar fazer o quê? Minimizar as questões, os agentes estressores, para que os animais consigam controlar. Se eles não conseguirem controlar, eles vão começar a desenvolver patologias, ou mesmo vão morrer, né? Vão chegar a ter mortes causadas pelo grau de bem-estar que diminuiu demais. Ou seja, o técnico está aí para diminuir esses agentes estressores, a ponto que a homeostasia do animal permaneça e ele não desenvolva patologias. A grosso modo é isso. Então, eu coloquei mais uma pergunta aqui. Por que conhecer os procedimentos realizados no pré-abate de ovinos? Então, eu citei três aqui. Primeiro, porque é algo legal, né? Legislação brasileira, ela está lá, dor e sofrimento desnecessários. É algo que está na legislação brasileira e a gente tem que seguir. Então, só efeito de curiosidade, um decreto de 1934, assinado por Getúlio Vargas, que ele já falava sobre o bem-estar animal. Lá você vê questão de transporte de animais, de multa, quando que os animais podem ficar sem beber água, quando que eles podem comer. Então, é algo que já
remonta lá do início da década de 1900. E temos várias outras legislações. Então, eu só coloquei algumas aqui, né? Legislações do próprio CONTRAN, que é a questão do trânsito animal. Nós temos legislação falando do pré-abate especificamente, a Lei Arouca, que é um marco aí na experimentação animal, traz normas. Então, primeira coisa é porque é lei, né? Então, a gente tem que... É lei e é uma questão ética de evitar o sofrimento dos animais. Segundo, em relação às características das carcaças. Tem uma carcaça aí, mal cruzado Doppler sem padrão racial definido, né? Uma carcaça, possivelmente, ela deve ter 3 milímetros de gordura. Bem arrumada, vamos dizer assim. Mas, se o manejo pré-abate não for bem feito, isso aqui pode resultar hematomas na carcaça. Olha bem, a gente tem um hematoma aí que ele pegou a linha do osso lombar toda, as costelas, né? E a foto está cortando, mas esse hematoma ele vai até lá na perna. Um hematoma generalizado. Ou hematomas de menor livre, mas não deixa de ser hematoma, né? Aqui ele está pegando uma parte que vale bastante, né? Tem um valor agregado alto na carne, que é a perna do animal, e uma parte do lombo. Outro hematoma aqui, olha, menor, eu marquei com a seta, é um hematoma menor, mas também causado por algum problema relacionado ao manejo pré-abate. O terceiro, eu coloquei a qualidade da carne. E eu coloquei esse esquema aqui para relembrar para quem não está acostumado e para mostrar o outro slide que é mais importante. Então, eu coloquei aqui em relação à qualidade da carne, bem resumido mesmo, né? Então, a gente tem lá o glicogênio. O que é o glicogênio? É um polissacarídeo formado a partir de moléculas de glicose. E no manejo pré-abate, quando os animais ainda estão vivos, para ele ficar bonitinho, guardadinho lá no músculo do animal. Porque depois do abate, esse glicogênio ele vai virar lactato, vai ser transformado em lactato, esse pH vai cair e ele tem várias alterações, o pH, a queda do pH, ele causa várias alterações benéficas à carne. Então, ele tem influência na capacidade de retenção de água, textura, na cor da carne, e eu coloquei outro slide aqui. Então, em suma, eu coloquei uma cola aqui em cima. O pH final, quanto menor for, melhor é a qualidade da carne. Tem algumas ressalvas a isso aqui, mas, a grosso modo, é assim. Menor pH, melhor qualidade da carne. E eu coloquei 2 trabalhos nossos aqui. Um trabalho que é da época do meu doutorado, que eu fui orientado do professor Irã Borges, o trabalho de... né? Tem alguns colegas da UVA, que são egressos da UVA, que estão aí, né? Hoje, professores, Vandenberg, Alexandre, e o objetivo agora desse trabalho não é discutir o trabalho propriamente dito, é só ver o pH. Não teve diferença entre os tratamentos, então o pH desse trabalho foi 6,02. O pH do trabalho de baixo, que já é de um aluno meu, de mestrado, Hamilton Maia, e os laboradores, o pH foi 5,75. Por que eu coloquei isso aqui, gente? A influência, esses animais, eles são bem parecidos, os alimentos muito próximos, a idade muito próxima. O que fez com que o pH de um fosse maior do que o outro? O manejo pré-abate. E o pré-abate, ele é determinante na qualidade da carne. O que aconteceu? O trabalho publicado na RBZ, o pH está 6, ele já não é considerado uma carne de boa qualidade. Geralmente, acima de 5,8 já é uma qualidade já duvidosa. Ou seja, nós fizemos tudo certo até o momento do abate, nutricionalmente perfeito, os animais têm um ótimo acabamento de gordura e pecamos no manejo pré-abate e ficou acima de 6. No trabalho de baixo, a gente já teve uma melhorância no manejo pré-abate, ficou abaixo de 5,8. Isso ainda pode ser melhorado, ficar próximo de 5,5. Por que eu coloquei isso? Porque o manejo pré-abate ele é determinante na qualidade do produto. Nós vimos realmente sendo discutido nas outras apresentações dos colegas que nós precisamos agregar valor ao produto, ter um produto diferenciado. Isso foi dito na palestra do professor Irã Borges,
na fala da professora Eliane, na de Luiz Carlos, né, na fala também da professora Janaína, entre outras intervenções. Por que eu estou falando isso também? Eu coloquei um trabalho, mas geralmente quando eu olho trabalhos com carne, eu sempre procuro observar o pH. Qual é o pH daquela carne? E é recorrente pH acima de 6 com os produtos carnes ovinos ou com a própria carne ovina também. Ou seja, estamos fazendo algo e depois, 24 horas antes do abate, nós estamos perdendo qualidade duvidoso, que pode ser melhorado, vamos dizer assim. Então, como eu falei com vocês, eu vou fazer algumas pontuações sobre o manejo pré-abate de ovinos. Primeira coisa, os animais, eles estão aqui na Instrução Normativa de 2018, artigo 32, os animais devem ser submetidos a jejum e dieta hídrica por período mínimo de 8 horas para ovinos e, no máximo, 24 horas para ovinos. Então, mínimo que ele tem que ficar de jejum 8 horas e máximo 24 horas. Isso não pode ser extrapolado, né? Está na legislação brasileira. Por que eu coloquei isso? Eu coloquei isso em relação à água. Eu vejo muitos trabalhos em muitas literaturas, as pessoas falando que fizeram um jejum de água também, né? Os animais ficaram sem comer e sem beber. Isso não é necessário. A dieta, o jejum é só de sólidos, os animais não devem comer para esvaziar um pouco o trato, não vai esvaziar por completo, é óbvio, esvaziar um pouco o trato gastrointestinal que não tenha contaminação de carcaça. Colocando esses horários, porque pelo menos aqui na nossa região, como é que é esse procedimento? Nós temos pequenos produtores, então um produtor vende 10 animais, um produtor vende 14 animais, um produtor vende 50 animais. Uma pessoa compra esses animais determinada em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eu fiz essa averiguação. Em Brasília, faz essa compra durante um mês, enche um caminhão truque e manda para lá, né? Então, daqui em São Paulo, nós temos mais de 1.000 quilômetros. Será que isso está sendo respeitado? São os prejuízos que isso pode trazer. Então, eu vou apresentar outros trabalhos nossos, uns trabalhos nossos que realmente a gente avaliou essa questão. Coisa, essas duas fotos que eu mostrei no início da minha fala são justamente causadas por esse, o indivíduo que pegou no couro do animal. Isso é causado por quê? Por uma estrutura ruim. Nos faltava, na época, embarcadouro. Então, no início do abate, o pessoal estava pegando no couro do animal e levantando o animal. Depois eu falei, gente, não, isso não é procedimento, não é nada. Está aqui, ó. Isso aqui é uma mão, né? Aqui na frente e aqui atrás. Então, os animais, de forma alguma, eles podem ser manuseados dessa forma. Isso aqui foi um desenho adaptado da doutora Tempo. Ela tem lá as recomendações dela sobre estrutura, e eu pedi um amigo que é designer para fazer esse desenho para apresentar para vocês. Na verdade, isso aqui ela é um desenho de baias para serem utilizadas na indústria, no abatedouro frigorífico, mas eu achei muito interessante, ela pode ser usada para a gente aqui, por exemplo, que trazemos pequenos lotes para serem enviados em uma grande carga. Geralmente essa carga aí ela é em torno de 200, 250 animais. A gente vai discutir na frente também. Então aqui a gente tem o quê? Baias. O que é a doutora Tempo recomenda? Uma baia de 3,5, né? Uma porta móvel aqui. Veja que ângulos retos, ela evita ângulos retos. Os animais vão sair aqui. Por que várias baias? Porque a gente pode ter lotes diferentes. Eles tendem a entrar em um corredor, então a gente tem um portão, 2 portões móveis, eles vão entrar no corredor, e quando eles entram no corredor, eles acham, quando ele é curvo, que eles vão encontrar saída. Então, eles vão para que facilmente a pessoa vai seguindo com esse portão aqui, olha, e o animal tende a entrar no corredor. Você não pode colocar um caminhão aqui na saída, porque isso vai fazer com que os animais refuguem. A Tempo Grade pede que a gente tenha uma área
de corredor aqui, pelo menos de 4 metros e 6 metros para bovinos. Isso aqui pode ser o quê? O nosso embarcador. O caminhão ficaria aqui nesse lugar. Então, aqui, dessa forma, veja que é uma estrutura pequena. A gente fez uma perspectiva aqui, só que a perspectiva ela está colorida, fica mais fácil de visualização, mas não é algo nada comum, ou nada complexo, né? Qualquer material, desde que esteja disponível, você pode fazer, desde que não seja vazado, evite ser vazado, porque se tiver alguma movimentação do lado de cá, alguma pessoa, algum cachorro, os animais tendem a refugar, empacar e não ir. Então, aqui, ó, saindo da baia, vem aqui, segue no corredor, o portão vai fazer com que os animais venham, eles entram aqui e, teoricamente, poderiam chegar aqui no embarcadouro e entrariam no caminhão. É um embarcadouro como esse aqui, comum. Transporte. Então, eu estou tentando seguir uma lógica, os animais agora eles vão entrar no caminhão. Eu vou apresentar um trabalho nosso, o nome é Bem-Estar, o título, Bem-Estar dos Cordeiros Submetidos ao Transporte Rodoviário e Avaliação das Carcaças e Carnes. Na verdade, eu só vou apresentar algumas variáveis que eu achei mais interessante. Então, aqui nós fizemos o quê? Nós fizemos transportes, o transporte mais curto dos animais, desculpa, eles tiveram um pouco menos de 2, e o mais longo, um pouco mais de 10 horas. Então, esse intervalo aí, nós tivemos mais transportes entre esses. Para ver qual é o efeito desse tempo em relação às características das carcaças. Todos esses transportes foram feitos nesse caminhão-toco. Esse caminhão-toco, ele tem 2 andares, 4 compartimentos, mas, como a gente tem poucos anos de viagem, a gente só usa o compartimento de baixo, né? Então, a gente tem aqui, de novo, é o mesmo trabalho, né? Então, sou eu, o professor Irã e demais colaboradores. Então, um intervalo, 1h45 a 10h30, e a gente mediu a creatina quinase. O que é a creatina quinase aqui? Ela serve para diagnosticar algum transtorno muscular. Por exemplo, traumas, excesso de exercício, que não é o caso, mas os animais em pé muito tempo, algum choque que os animais tenham sofridos. Então, quanto maior, pior, né? O que aconteceu com a creatina quinase? Ela aumentou linearmente quando o tempo de transporte aumentou também. Então, é uma coisa ruim. Está falando, olha, esses animais estão tendo problemas quando você aumenta o tempo de transporte. E o que é importante é em relação ao peso da carcaça. O que aconteceu com essa carcaça? Ela caiu linearmente quando você aumenta o tempo de transporte. Então, ela diminuiu 180 gramas, né, a cada hora percorrida. Assim, não diminuiu nada. Só um momento que eu vou beber água. Então, 180 gramas é muito pouco. Mas aí eu fiz um exercício aqui para a gente ter noção desses 180 gramas por hora por animal. Quando eu fiz esse exercício, lembrei dos animais aí que o Luiz Carlos apresentou, dos dados, e fiz um exemplo similar. Então, vamos pensar que numa carga do caminhão, truck aí de 250 animais, com peso corporal de 29 quilos e um rendimento de 9%. Ou seja, essa carcaça ela vai ter 14,2 quilos. E aí eu fiz uma simulação usando aquela fórmula que eu mostrei no slide anterior. Então, se o animal ele viajou 1h45, nós estimamos que essa carcaça vai pesar em torno de 16 quilos. Vezes 250, que é a carga, nós temos aí 4.000 quilos de carcaça nesse caminhão. Agora, usando o mesmo raciocínio para uma viagem de 10 horas, teremos carcaças com 14,5 quilos, usando essa fórmula, vezes 250 animais, essa quantidade, 3.600 quilos. A diferença de uma carga de 250 animais que viajou menos de 2 horas, uma que viajou mais de 10 horas, foram quase 400 quilos de carcaça. É muita carne, muita carcaça.
Mas aí você me olha, mas isso aí a gente não vai poder mudar. O abate frigorífico já está lá, a fazenda está aqui, o que é que você quer que eu faça? Aí nós vamos ver apenas um também trabalho nosso, em que a gente viu a questão do espaço disponível ao animal. Então, a gente viu aqui, olha, o efeito do espaço disponível para cordeiros. Então, esses cordeiros, eles tinham 36,5 quilos de média durante o transporte, no tempo que permaneciam deitados e nas variáveis fisiológicas coletadas antes do abate. Então, o que é que acontece? Esses animais, tem muita gente que fala assim, olha, os animais não podem deitar durante o transporte, eles têm que vir em pé. Primeiro que os ovinos, eles têm comportamento diferente do que os bovinos. Por que eu estou comparando com os bovinos e não com os caprinos? Porque não se sabe praticamente de caprinos. Então, o que acontece com os bovinos? Os bovinos, eles, quando eles estão em pé, veja, o animal vai entrar num caminhão, ele nunca entrou num caminhão. Ele vai tentar se deitar? De forma alguma, né? Ele está com medo e, naquele momento, ele é um momento de apreensão, então ele vai ficar observando. Só que os bovinos, eles tentam se equilibrar um com o outro, encostando um no outro. O ovino, não. Ele quer independência, né? Ele quer tentar se equilibrar. O que é que a OIE fala, e nós somos signatários, o Brasil é signatário da OIE, que os animais, eles têm que ter espaço suficiente para, se deitarem, conseguirem se levantar com facilidade. E aí a gente viu o seguinte, os espaços disponíveis em metros quadrados. Esses aqui tinham 0,18, quer dizer, um animal de 36 quilos, com 0,18 metro quadrado, o espaço que ele tinha, aumentamos para 0,21, aumentamos para 0,24 e aumentamos para 0,28. Ou seja, aqui, nesse caminhão aqui, em 1 metro quadrado, nós tínhamos mais de 5 animais. Né? Aqui, em 1 metro quadrado, nós tínhamos animais. E o que é que a gente viu? Que no percorrer aqui desse translado, a média de transportes aqui que nós tínhamos foram 342 minutos, média, né, gente? E eles percorreram 288 quilômetros. O que é que a gente viu? Que diminuiu. Aqui, esse aqui foram 11 minutos, e o mais folgado, 67 minutos. Mas você fala assim, por que eles não deitaram? Eles não deitaram, não tinha espaço. Né? Não deitaram porque não tinha espaço. Porque imagina uma viagem de 10 quilômetros, ninguém morreu, né? Não teve problema, mas eu vou apresentar um problema agora à frente. O cortisol, que é uma medida universal para medir a qualidade da carne, o que é que aconteceu com o cortisol? Aumentamos o espaço, o cortisol caiu também. A glicose também, a glicose caiu. Ou seja, é evidente que os animais precisavam de mais espaços, né? Dessas cargas não morreram ninguém, mas poderia ter maior mortalidade e uma quebra grande também. A gente poderia prevenir a quebra, como eu mostrei nos slides anteriores, melhorando o espaço. O que é que aconteceu naquele trabalho anterior que eu mostrei? Os animais, geralmente, eles só deitam depois de 3 horas. Agora, eu vou falar porque eles deitam, mas estou especulando, né? Porque ninguém me contou. Eu acredito que eles deitam porque estão fadigados, e também por causa da direção do motorista. Né? O motorista era sempre o mesmo, motorista muito bom, dirigia sempre evitando freagens bruscas, com uma velocidade constante, sempre pensando nos animais, então, só que depois de 3 horas eles resolveram deitar. Ou a junção das duas atividades, ou seja, nós pensamos nisso. Isso aqui é só um exemplo, gente. Por quê? Porque um caminhão-truck, que eu coloquei lá, que ele cabe de 200 a 250 animais, ele tem 2 andares, ele tem vários compartimentos, e outro projeto aqui na nossa região, no norte de Minas, que é feito, que eu não sei se é feito aqui, aí na região de vocês. Nós misturamos caprinos e ovinos. Essa carga, ela é mista. E o comportamento é totalmente diferente. Quando você coloca um caminhão e liga o caminhão, eles ficam loucos, eles tendem a aglomerar e geralmente a mortalidade é muito maior. Os caprinos, os ovinos, eles ficam com medo, eles ficam com a orelha armada o tempo todo, mas eles não têm esse tipo de atitude. Então a mortalidade geralmente é muito maior em caprino. Por que eu estou misturando aqui caprino e ovino? Porque a viagem é mista, então a gente tem que pensar nos dois.
E aí você fala, olha, mas isso não é problema nosso. A gente é produtor e a gente produz o animal e a gente vende o animal, é o peso corporal do animal que a gente está vendo. O problema, esse problema aí para frente é de vocês. Acho o seguinte, que a gente fala é a cadeia produtiva, no singular, né? A cadeia, ela tem que ser forte. Então, ela tem que ser forte para todos, todos têm que se unir, tem que ser bom para todos, porque aí a gente consegue alavancar o comércio. Então, você vê que a todo momento tem algo diferente que a gente tem que pensar. Eu só coloquei alguns aqui, né? Eu fiz uma comparação, um trabalho australiano, dos dados nossos, de um trabalho aqui de 2 australianos, que eles recomendam utilizar essa fórmula aqui para ver o espaço disponível para cada animal durante o transporte. Então, eles fazem o seguinte, amigo, você pegue o peso corporal, eleve a 0,66 e multiplique por 0,02. Se a coisa tiver com problemas, o que é que eles falam? Por exemplo, um transporte muito longo, calor, por exemplo, a gente transportando animais que tivessem chifre, rabo largo, por exemplo, então, deixe mais espaço para esses animais. Ao invés de multiplicar por 0,02, a gente vai multiplicar por 0,27, pelo peso corporal. Então, eu fiz essa conta aqui, em relação aos nossos animais com 36 quilos, e vi que o que ele recomendou aqui é 0,21 metro quadrado, e para, quando fosse mais folgado, 0,29. Se você ver aqui, é bem similar na recomendação aqui. Por que eu estou falando nossa recomendação? Porque essa recomendação, ela de 0,18 é absurda. E nós vemos, se a gente procurar na internet, esses dias eu estava olhando, tinha um no R7, falando sobre um transporte de ovinos, que era um caminhão-truck que ele levou 400 animais. Então, nesse da Bahia, né, perto da minha casa, no norte da Bahia. Eu sou de Campo Formoso. Então, era Itiúba. O que aconteceu? Lá teve ovelha que pariu, lá teve ovelha que morreu, levando 400 animais. Os animais caíam, eram pisoteados. Então, pelo menos, eu acredito que é normal essa comercialização. Ou seja, ele queria ganhar no quilo, mas perdeu com a mortalidade. E também descumpriu a lei. Por que eu mostrei essa carcaça novamente? Essa carcaça que de um tava nada de 0,18. E a gente sabe com certeza por quê? Porque nós filmamos o trajeto. Né? Filmamos o trajeto e, na época, quem acompanhou no caminhão foi o Vandenberg, e ele me ligou, falou assim, ó, Fredson, tem um animal que deitou aqui, ele não consegue levantar. Aí, levanta, eu falei, não, deixa que faz parte do experimento. Ele, na hora que a gente foi desembarcar, ele levantou, os outros saíram, ele levantou, mas essa é a qualidade da carne dele. Né? Ou seja, fazia parte do experimento, a gente passou por ética, né, é um projeto aprovado pelo CNPq, mas a gente viu que isso não é possível de ser realizado. Comparando com o guia de táticas da Europa, se a gente pegar aqui, olha, o que é que ele recomenda? Recomendação de espaço disponível para cordeiros e ovinos tosquiados. Tem os que não são tosquiados, lanados, mas aí eu não entrei nesse mérito. E ele fala transporte curto, ele não falou nessa tabela, mas eu acredito que ele considera até 2 horas, porque em vários momentos ele fala transporte de 2 horas e transporte longo acima disso. Então, vamos pegar um transporte longo aqui do nosso animal aí de 30 a 40 quilos, está aqui por volta, entre esses dois aqui. Ele recomenda por volta de 0,4 metro quadrado por animal. Ou seja, é um espaço maior do que o que a gente encontrou e do que os australianos encontraram. Agora, isso, gente, é subjetivo. Por que eu estou fazendo? A gente tem que criar nossas próprias normas, né? E nossos próprios achados. Isso aqui só alguns trabalhos, mas isso aqui tem muito mais a ser pesquisado. Então, vamos achar que agora nós vamos desembarcar os nossos animais, né? A viagem foi tudo tranquila, e agora nós chegamos aqui na indústria, no abatedouro frigorífico, e está nesse momento de descanso. Os animais, eles têm que descansar antes de serem abatidos, no mínimo, os ovinos, no mínimo 2 horas
antes do abate. Então, ele chegou agora, ele não pode ser abatido imediatamente. Ele tem que esperar 2 horas para ser abatido. Aí eu coloquei esse trabalho aqui, eu vou beber água novamente. Que é o desempenho e as características das carcaças de cordeiros alimentados com uma solução de soro de queijo durante o confinamento e na estabulação pré-abate. Um trabalho também lá da minha dissertação, e está aí como coautor também o Hélio Henrique Araújo Costa, né, que fez a minha apresentação. Vou explicar, em suma, o que a gente queria. Nós queríamos fazer o seguinte, olha, nós vamos colocar um alimento na dieta desse animal durante o confinamento, e na hora de abater, nós vamos dar esse alimento novamente. Aí vamos fazer, o que é que vai acontecer? Isso aqui eu estou pensando antes no momento do projeto. O que é que vai acontecer? Ele vai ficar mais familiarizado com o local, porque ele vai ter um alimento que ele já conhece, que é o soro de queijo. Ele vai se... Aí você fala, mas ele não tem que passar por jejum? Só que o jejum não é que ele tem que ficar com fome, né? Que ele tem que fazer. O jejum é para quê? Para ele esvaziar o trato gastrointestinal. Um pouco do trato gastrointestinal. A gente colocou esse soro de queijo em uma quantidade mínima, né? Para cada animal num abatedouro frigorífico. E a gente queria ver o que também? Será que se a gente der esse alimento só lá no abatedouro frigorífico, um pouquinho, será que vai ser bom? Será que a gente precisa dar no confinamento para depois dar na estabulação pré-abate? Então, essas são as questões. E aí eu coloquei um dado interessantíssimo dele, que são as perdas por gotejamento. Se vocês não tiverem acostumado com a variável, é que são perdas por gotejamento. Quando a gente abate o animal, a gente tem o peso da carcaça quente, e essa carcaça ela vai para uma câmara fria, né, e fica 24 horas nessa câmara fria. Naturalmente, essa carcaça goteja, ela perde água e perde algumas substâncias que são solúveis em água também. Então, é natural que goteje. O pH vai caindo, vai aumentando esse gotejamento. E aqui nós temos os tratamentos, olha. Então, perdas por gotejamento de carcaças de cordeiros que foram alimentados com solução de soro de queijo no confinamento e na estabulação pré-abate. Nós temos aqui esses animais que receberam soro de queijo no confinamento, olha aqui, e que também receberam soro de queijo lá na indústria. Outro grupo que recebeu soro de queijo no confinamento e lá na indústria só recebeu água, como é convencional. Os animais têm que chegar lá e tem que ter água disponível também, limpa e disponível para eles se hidratarem. Geralmente não acontece desidratação com ovino, porque o rumen, né, a capacidade também do rumen, da quantidade de água que tem no rumen. Então, na necessidade, eles utilizam essa água. É raro alguém falar em desidratação, mas tem que ter água no abatedouro frigorífico. Aqui, esse outro tratamento, os animais não receberam soro de queijo, estou falando água aqui, no confinamento, mas eles receberam foi o quê? Uma dieta que era feno, ditifton, milho e soja, base de milho e soja, e receberam a primeira vez o soro de queijo só lá no abatedouro. A gente colocou um pouquinho de soro, uma solução de soro de queijo com água. E o outro que é o controle, que é o que a gente colocou aqui. Não deu soro de queijo no confinamento e não deu soro de queijo, só água. O que aconteceu no gotejamento? Então, quanto maiores as perdas, óbvio que pior é, porque a carcaça vai ficar mais leve. Pegando aqui do convencional, que é o controle, sem soro, as perdas foram 3,2%. Se a gente colocar aqui 3,2%, eu estou com a calculadora do lado, 14 quilos vezes 3,2 dá quase meio quilo de carne perdeu. Quase meio quilo essa carcaça perdeu gotejando. Né? Essa carcaça, isso aqui do controle, esse aqui que recebeu só água também, recebeu soro, também é a mesma coisa, né? B e B. Então, resultados similares. Ele perdeu por volta de meio quilo, considerando uma carcaça de 500 gramas. Agora, quando a gente deu soro de queijo, que os animais nunca tinham bebido antes,
essa perda por gotejamento, ela subiu para 4,72%. Isso aqui equivale a mais de 600 gramas. Vou fazer a conta aqui também. 0,047, 650 gramas de carne aumentou. Então, para soro de queijo, isso aqui estava descartado. E quando a gente deu soro antes e soro depois, essa perda por gotejamento, ela caiu para 2,21%. E aí eu fiz a mesma simulação aqui para vocês verem. Uma carga de 229 quilos e rendimento de 49%. Multiplicando aqui o peso do animal vezes o rendimento, 49, deu uma carcaça de 4,2 quilos. Então, o controle, que não recebeu soro hora nenhuma, a gente tem aqui perda de 3,2%, e deu 450 gramas por animal. Multiplicando por 250, nós tivemos uma perda de 113 quilos. O tratamento em que recebeu o soro antes e depois, nós temos uma carga de 14 quilos, perda de 2,2, deu 300 gramas de perda, vezes 250, 78 quilos. Essa diferença aqui deu 35 quilos a menos de perda de carcaça. Então, é muita coisa para uma carga, gente. O outro lá a gente perdeu quase 400 quilos. Aqui já perdeu mais 35 quilos. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? Que há várias formas da gente manipular e melhorar o manejo pré-abate. Então, isso é só um dos trabalhos. A gente fez um trabalho similar a esse, só que ao invés de soro de queijo, aí você fala assim, você vai dar soro de queijo no abatedouro? Eu também acho que é uma ideia estapafúrdia hoje em dia, falando, não, você está doido, moço? Dá muito trabalho fazer um negócio desse, não vai dar certo. Soro de queijo e é perecível, é altamente perecível, mas o objetivo aqui era ver que a gente tinha um alimento que ele trazia algum tipo de benefício. A glicerina, que a gente tem vários trabalhos com glicerina bruta, nós temos uma indústria próxima aqui da Petrobras, em Montes Claros, pouco mais de 100 quilômetros, nós também achamos algo similar, né? E outros trabalhos que eu não coloquei aqui, porque são com caprinos, também achamos melhoras significativas em outros parâmetros que não medimos nesse, em relação ao bem-estar dos animais, variáveis como cortisol melhorando, ureia melhorando, pelo alimento que nós demos a esses animais no pré-abate e que não causou nenhum transtorno em relação à contaminação com o líquido ruminal, com o conteúdo dos intestinos, as fezes, né? Então, esses animais, depois dessa estabulação, depois desse período de descanso, de no mínimo 2 horas, né? Aí você fala assim, qual é o máximo? Geralmente, esses animais, eles ficam em torno de 12 horas, né? Com água disponível. Ou seja, mais uma questão que eu coloco para vocês. O espaço total, o tempo total, ele tem que ser no máximo 24. O que é que acontece geralmente? Se compra no peso vivo o animal, lá na propriedade rural, ele faz um jejum de 12 horas. Então, 12, se você fez um transporte de 10 horas, já temos 22 horas. Né? Então, ele tem que chegar aqui imediatamente, esperar as 2 horas e serem abatidos. Senão, ele tem que fazer uma nova alimentação, se passar de 24 horas de jejum, alimentar novamente os animais, fazer um novo período de jejum de 8 horas e depois fazer o abate desses animais após a insensibilização. Todos esses animais aqui foram abatidos em duas indústrias diferentes de suíno. Então, é uma coisa para discutir também, que eu vejo sempre o pessoal falando do abate para fazer, mas eu deixo para discussão. Então, eles vão ser insensibilizados, geralmente usando eletricidade e sangrados. E é isso que eu tenho, eu agradeço demais ao pessoal do GEPOV, da UVA, né, fico muito contente em falando aí com vocês, dessa forma, ou presencial, eu acho que foi algo que abriu para a gente aí, para a gente fazer outros trabalhos de forma remota também, e estou à disposição para responder algum tipo de questionamento, saber da experiência de vocês também sobre o abate de animais.
Olá, professor Fetz, obrigado pela apresentação, assim, bem clara e direta, né, sobre o assunto. A gente sabe que não é um assunto fácil de lidar a respeito com a questão do manejo pré-abate, né, principalmente com pequenos ruminantes. A gente, em condição de Nordeste, a gente tem dificuldade até de abater de forma legal, né, que isso é um problema não só no Nordeste, mas acho que em parte também do Sudeste. Mas o que temos que observar é que por trás do abate há uma série de fatores que devem ser considerados, né, para que você minimize essas perdas que você citou, em termos de perda de carne depois que o animal é abatido, ou antes do abate, né, no transporte. Então, isso são questões que a gente tem que estar atento, principalmente quem é técnico ou quem é produtor, para poder minimizar, aliás, maximizar o lucro do seu produto, né? Então, a gente ainda, esperando aqui algumas perguntas, enquanto a gente aparece as perguntas, eu tenho uma para a gente começar a discussão, né, a respeito do assunto. E aí eu queria, de forma mais ampla, assim, uma pergunta bem ampla, na sua opinião, quais são os principais entraves para que se realize o adequado manejo ao abate, particularmente da espécie ovina? O que você tem observado nesse sentido? O que é que a gente vê, Hélio? Você está falando em relação ao grande número de abate clandestino. De tudo que é direcionado desde que o animal sai da fazenda até chegar no frigorífico e fazer isso da forma como a legislação pede, né? E atrelada a questão também do aspecto de minimizar essas perdas também para o produtor, para quem compra, para o frigorífico, para até chegar ao consumidor final. É uma questão ampla, mas... Eu acho assim, sabe? É uma questão muito... Vamos responder assim, de forma tão direta, né? Porque isso envolve muitos aspectos, né? Mas... o produtor perde muito nisso, porque o que acontece? Ele vende, e geralmente vende muito barato, para um indivíduo que já compra, para mandar para a indústria, para se abater, e aí ele opta por fazer um abate clandestino. Primeiro, é a questão legal, como eu mostrei lá para você, legislação que não se pode ser feito, né? O abate ele tem que passar por um procedimento de sensibilização. Se a carne for comercializada, ele tem que passar por seguir os planos. Eu acredito que se os produtores conseguissem se unir mais e porque são muitos produtores e pequenos produtores, e conseguissem desenvolver algo, por exemplo, como eu falei, por que eu chamei a atenção do abatedor suíno? E volta e meia, a gente vê o pessoal falando assim, olha, vai construir um abatedouro de caprino e ovino aqui. Eu não sei eu não sei qual é a realidade daí, mas o que acontece? O número sempre é aquém daquilo necessário para você manter uma indústria. Então, lá você vai ter todos os dias funcionários, e como é que você vai abater dia sim, dia não, um dia na semana? Então, é algo muito complexo, acaba que quebra. É insustentável algo desse tipo. Então, eu não vejo, nesses casos, que o volume é pequeno, pequeno entre aspas, pequeno no sentido que ele não consegue sustentar. Se você conseguisse fazer uma parceria com um abatedouro também pequeno de suínos, né, ou mesmo de suínos e boi, você consegue abater facilmente. Então, você ia fazer de acordo com a demanda. Você vai abater uma vez por semana, e aí corria-se do atravessador, né? Isso aí, o indivíduo ia sair de R$5 que ele vende para vender a R$15, ou ia vender seu produto, ia ter mostrando que a sua carne é de qualidade, o pré-abate é um manejo bem feito, dentro da legislação. Isso traz outra característica para a espécie. Porque não tem que ter ovino junto com suíno e com boi, não. O que eu estou falando? Dependendo da quantidade de animais.
Aquele abatedouro que nós abatíamos os animais na UFMG, da UFMG, em Matozinhos, ele era muito funcional. Ele abatia a capacidade dele era abater cerca de 50 bovinos, né? E ele fazia um plano, olha, hoje eu vou abater suíno, não, hoje eu vou abater ovino, não, hoje eu vou abater caprino. Por que isso, gente? Porque quando você do abate, o que acontece? A insensibilização do ovino e do suíno é a mesma coisa. Né? Eu até peguei na legislação a amperagem, a voltagem, a frequência. São as mesmas. Ou seja, onde você insensibiliza o ovino, você insensibiliza também um ovino. E um caprino também. Aqui está falando o seguinte, olha, eu fiz uma cola aqui, que a amperagem para é 1 ampere, e no suíno, mínimo de 1 ampere, no suíno são 2 amperes, ou seja, só se está insensibilizando suíno, você insensibiliza ovino também. Levantou, fez a sangria, a próxima etapa, depois da sangria de um suíno, é a escaldar. Vou falar, como é que nós vamos fazer? Ovino não escalda, então você vai ter um trilho no teto do abatedouro que vai levar para o abate, para o lado do bovino, e ele vai ser esfolado no ovino. É uma adaptação, é um ferro que passa no teto. Né? Então, ele vai ligar o bovino. Ora, você tem máxima indústria, a indústria trabalhando a todo vapor, né? E você vai abater mais de uma espécie. E caprino também você vai conseguir abater num lugar desse. Agora, caprino, você tem que tomar cuidado, porque as baias, as paredes das baias, você tem que aumentar, porque senão o animal pula. Né? Os caprinos não são brincadeira. Então, mas a questão da insensibilização é a mesma. Entendi. Aqui no Ceará, assim, pelo menos o que eu tenho conhecimento, assim, eu não sou técnico de campo, desde que eu terminei o doutorado eu fiquei mais com a parte de pesquisa, e o pessoal da Embrapa, com os seus experimentos, e principalmente alguns colegas que são produtores, eles falam que tem um abatedouro numa cidade na região metropolitana de Fortaleza, que eles têm uma capacidade bem grande de abate, sabe? Inclusive, o dono do abatedouro, ele tem uma fazenda que ele compra, faz a parte de finalização de terminação e faz o abate lá e distribui nos restaurantes e frigoríficos em Fortaleza. Que é uma cidade grande que tem uma condição bem ampla de receber essa demanda de carne que tem lá, né? A quantidade que a gente produziu. E uma outra experiência que a gente teve, né, aqui da universidade, e que a gente queria ter essa condição de abater os nossos animais de experimento de forma correta, né, assim, hoje a gente abate num frigorífico daqui, né, que também não ele é legalizado com a parte do município, mas não é lá essa qualidade do jeito que é para ser, né. Os caras tentaram fazer um frigorífico na cidade próxima aqui de Sobral, para abater todos os animais da região. O cara não durou 6 meses com o frigorífico, fechou. Equipamento, tudo ficou perdido. Porque não tinha animal para abater. Disseram que iam tentar organizar, esperaram pelas prefeituras para fazer essa junção desses animais e nunca conseguiram colocar para frente. Isso é um problema seríssimo aqui, sabe? Porque não tinha animais. Porque não tinha animal. Eles até têm boa vontade na tentativa de fazer essa condição, de tentar abater com as conformidades, mas chega a um ponto que eles barram nessa questão de ter quem consiga absorver esses animais para serem abatidos. E aí vai de encontro aqui que você falou, a junção de pequenos produtores para juntar um lote maior, ter uma frequência, ou usar já outros tipos de frigoríficos, né, adaptados, e agendar esses abates a cada 15 dias, a cada uma vez por semana, sei lá. Eu acho que isso é uma condição, e aí está atrelado todos esses aspectos que você falou na sua palestra, de ter uma pessoa que consiga fazer esse transporte para poder minimizar essas perdas, né? Essas perdas ocasionadas pelo transporte e outras condições, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Professor Ricardo, ele tem uma pergunta para você, e depois você pode juntar o que eu falei com o que o professor Ricardo está perguntando também.
O professor Ricardo me parabeniza, né, pela apresentação. Ele disse que alguns produtores do interior de São Paulo têm muito costume de associar a alimentação com a polpa cítrica peletizada com um sabor não tão agradável da carne. Poderia comentar sobre o assunto? Eu não ouvi. O professor Ricardo, ele fez uma observação no sentido de que os produtores de São Paulo, eles têm um costume de associar a alimentação com polpa cítrica, né, peletizada, com o sabor não tão agradável da carne. Ele pediu para você comentar se você tem alguma indicação a respeito sobre esse assunto, se você sabe mais ou menos o que é a razão. Não, quem é responsável pelo sabor da carne é o perfil de ácido graxo, né? Em relação à polpa cítrica e à carne suína, eu não vou saber te informar, assim, de bate-pronto, não. Mas pode ser que tenha alguma relação de qualidade da carne, se ela mexer com o perfil de ácido graxo, pode ser que a qualidade da carne piora, né? Mas isso aí não tem a ver com o manejo pré-abate em si. O que é que eu estou querendo mostrar para vocês aqui? É lógico que a alimentação, a qualidade da carne, ela não está só ligada ao manejo pré-abate. É lógico que vem a alimentação. Se aquela alimentação ela trouxer alguma qualidade ruim para a carne, ela vai perdurar, né? Mas você pode fazer tudo muito bom, tudo muito bonito e estragar o produto. Eu vou te dar um exemplo claro aqui. Há uns 3 anos atrás, eu estava lá na minha região, vou falar o nome da cidade, e aí, como eu falei, eu sou lá do norte da Bahia, onde tem o maior número de caprinos no Brasil, possivelmente, e um rebanho grande de ovinos. E eles estavam promovendo um produto, né, um produto de carne ovina. E o que é que acontecia? Tal, e todo mundo falando desse produto, e eu estava olhando o produto, e eu estava vendo, o pH era 6,2, 6,3, e eu não via em momento nenhum falando onde é que esse produto foi abatido, onde é que esse animal foi abatido. Ou seja, possivelmente era um abate clandestino. Que não olhou o manejo pré-abate. Então, ele tem tudo a ver com isso, mas a gente pode fazer um ótimo alimento para o animal e chegar lá no final das contas, perder substancialmente em 24 horas. Tá. Eu tenho aqui uma pergunta também do André Geraldo, eu acho. Ele pergunta quais as influências da temperatura e hora do dia em que o transporte é realizado sobre a qualidade da carne. Olha, obrigado pela pergunta, André. A temperatura ela é importantíssima. A gente tem que tentar fazer os transportes nas horas mais amenas do dia, né? Mais frescas do dia. Por quê? Aumenta a temperatura, você também gasta o glicogênio dos animais, né? Às vezes os animais ficam mais agitados e isso interfere diretamente no pH da carne. Então, e outra coisa, aumenta o grau de estresse, aqueles agentes estressores aumentam substancialmente. Então, você pode ter maior quebra no peso. Agora, o problema todo é o seguinte: como fazer esse planejamento se o transporte for muito longo? Então, é algo muito complexo de se pensar. Se o transporte, se for um abate que vai acontecer 2 horas, daqui a 2 horas, o tempo de transporte é uma coisa. Agora, se for um transporte como sai daqui de Janaúba e vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, ou vai para Brasília, você leva 12, 14 horas de transporte, como você vai se prevenir em relação a isso? Então, é um somatório, sabe? Algo, eu falo para meus alunos que é algo muito curto, complexo e que é multivariado. Então, você tem o efeito da temperatura, você tem o efeito do espaço, se está chovendo, se não está chovendo, como é que o cara tá dirigindo, se o piso superior é muito baixo em relação ao piso inferior, se o piso ele é firme, se o piso é antiderrapante, se fez jejum, se não fez jejum. Então, não é algo pontual, é algo complexo, multivariado. E a gente tem que ir tentando ajeitar aos poucos. Mas
Com certeza a temperatura é importantíssima. E te digo mais, você vê na Europa, os caras fazendo recomendação, o pessoal fazendo recomendação de aumentar espaço quando tiver a temperatura muito alta. Qual é a temperatura muito alta na Europa? O que é que eles consideram como alta? E para a gente aqui? Imagine, né? Aqui em Janaúba faz 40 graus na sombra. Nós estamos numa região Gerais, mas é uma região considerada semiárido, né? Hélio, microfone. Microfone, Hélio. Perdão, que meu computador desligou e ele voltou aqui agora ao normal. É só uma observação do professor Ricardo, né? Que ele fala que isso é uma realidade no Brasil todo. Muitos frigoríficos trabalham com pouca oferta de animais e vão assim até fechar por completo. Vários exemplos de São Paulo sobre aquela questão dos frigoríficos, né? Em seguida, a gente tem uma pergunta do Carlos Micael. O Carlos Micael é professor lá no Instituto Federal do Pará, em Santarém. Ele fala: boa noite, professor Fredson, parabéns pela excelente apresentação. Gostaria de saber se, de forma prática, o produtor recebe o melhor preço por essa qualidade de carne dos animais que chegam no abatedouro. Na minha região, não há essa preocupação por falta desse incentivo monetário aos produtores. Como funciona esse reconhecimento real para como funciona esse reconhecimento real para leite? Isso já é uma realidade. E para a carne? Olha, como é o nome do professor que comentou anteriormente? Professor Ricardo Costa. Professor Ricardo. Professor Ricardo, eu só não estou querendo ser enfático demais, né, para dizer que eu conheço o Brasil todo, mas eu acredito que seja uma realidade mesmo, na maioria dos municípios. Tanto que eu falei lá do município de Campo Formoso, em que eu nasci, que lá você acha um pernil de cordeiro ou de caprino no momento que você quiser, em açougue que você quer. Você não precisa chegar lá e falar, olha, quando eu vou para lá, você não precisa... eu quero comer carne de ovinos, vamos em tal lugar que tem... Não, é uma realidade. Tem no dia a dia nosso, tem nos restaurantes, o tempo todo a gente tem. E não tem um abatedouro para isso, um abatedouro exclusivo. Por isso que eu sempre falo nessa questão da união de um abatedouro de suíno e de ovino. Eu acho que é uma coisa muito importante para esse problema. Em relação à pergunta do Micael, não foi o Micael que fez? Foi. Nós não temos, pelo menos aqui a gente não tem. A gente vende no peso vivo, né? No peso vivo do animal. Agora, o que é que acontece? É como eu falei com vocês. Nós temos um problema em carne bovina, por exemplo, o indivíduo vende a carcaça. Não é isso? Vende a carcaça. Ele vende o animal, na hora de pesar lá a carcaça, pesa-se a carcaça e paga pelo arroba. A gente não. A gente paga pelo preço do animal. Uma possível saída seria comercializar os próprios animais dos pequenos produtores. Né? Abater os próprios animais no local. Não se consome muito carne em Sobral, de ovino, né? Essa carne precisa ir para Em Sobral tem abatedouro de suíno? Eu nem sei te falar. Assim, sei que tem um abatedor de bovinos, mas de suínos eu acho que é no mesmo local que abate. Acho que tem essa interligação também. Então, melhor ainda. No mesmo local, Fred, é abatido ovinos, caprinos, suínos e bovinos. Então, isso aí poderia ser uma realidade nacional, né? Aqui nós tivemos uma vez, falaram que ia construir um abatedouro de ovinos e caprinos. Tinha uma placa ficada num terreno. Aqui será o abatedouro. Eu passava toda vez e falava, olha, isso não é uma coisa boa. Nós temos 2 abatedouros de suíno, por que não tem essa união? Então, não tem, Micael. Realmente, se você está certo, não tem esse estímulo como existe, conheço, como existe com leite, por exemplo, que paga pelas somáticas, não é isso? Pela gordura do leite, não, e o peso vivo. E o peso vivo é o seguinte, é engessado. Você faz 12 horas de jejum, pesa os animais, e olha aqui, tá tanto. Leva no balanção, não pesa animal por animal, não é isso? Então, no caso aqui, o indivíduo, ele faz o quê? Ele faz a coleta
demais. Seu Brasilino, no caso, que é o maior que é o que mais comercializa animal aqui. Ele vai na fazenda de fulano de tal, com F1000, pega 10 animais, pega tantos animais, junta todo na propriedade dele, enche esse caminhão em torno de 250 animais, tem o peso do caminhão vazio, pesa-se o caminhão cheio e paga, depois no jejum de 12 horas, sem incentivo nenhum. Agora, veja a quantidade de dinheiro que esse produtor não perde, né? Porque até chegar na carne, ele vendeu dele vendido 2 ou 3 vezes, né? Ele vendeu para seu brasileiro vendeu para um indivíduo lá em São Paulo que vendeu para um abatedor frigorífico e comercializou a carne. Então, em BH, quando nós estávamos em BH, eu lembro de procurar pernil de cordeiro a R$80. Isso foi em 2010, gente. R$80 um pernil de cordeiro, que pesa 2 quilos, é muito pesado, né? Ou seja, não venda por R$40, vamos ver ao preço da carne do boi e abater na nossa região. Comercialização dentro da nossa região. Nós não importamos carne de ovina, importamos. Então, eu acho que essa comercialização local é melhor. Voltando a Matozinhos era um município de, acho que por volta de 30 mil habitantes, um município muito pequeno. E ele fazia o quê? O dono do abatedouro frigorífico, ele não dava sem nó. Ele abatia suíno, abatia bovino, abatia de acordo com a demanda, e ele tinha uma casa de carnes no centro para comercializar a própria carne dele, e ele ainda tinha uma sala anexa ao abatedouro frigorífico para fazer linguiça, para processar a carne. Ou seja, ele não perdia dinheiro. E volta e meia a gente queria bater, lá eu ligava para ele para bater, ele falava, olha, você não quer deixar para outra semana, Fredson? Por quê? Porque a gente vai para a Europa. A gente vai para a Europa. Aí eu falava, se você vai para a Europa, a gente abate semana que vem, vamos fazer o planejamento para abater. Numa cidade de 30 mil habitantes. Ou seja, ele agregava o valor ao produto dele. É isso que eu acredito que a gente deve buscar, sabe? Correr desses atravessadores e tentar abater produto local e melhorar a qualidade do produto, pensando no manejo de pré-abate. Tá, ótimo, Fred, obrigado. Tem o André Geraldo, ele fez uma nova pergunta aqui. Ele pergunta se ele gostaria de saber qual a correlação entre espessura de gordura subcutânea e perda por gotejamento e evaporação, levando em consideração que vários animais eslanados possuem como característica baixa deposição dessa gordura, e isso poderia diminuir a qualidade e aumentar as perdas. Ajuda, né? A gordura de cobertura, ela ajuda a diminuir o gotejamento, mas, veja, é algo bem complexo, né, da gente responder, porque é o seguinte, se você deixa um animal a ficar muito acabado, se é o produtor, ele perde na conversão alimentar, na eficiência alimentar, né? É óbvio que a gordura ajuda, e o sabor da carne, ela está relacionada com o perfil de ácidos graxos, que está lá na gordura. Diminui, sim, o gotejamento, mas o gotejamento é algo associado à queda do pH. Por que acontece o gotejamento, né, em suma? É o seguinte, porque a água que está lá, ela está ligada às proteínas. As proteínas têm cargas positivas e cargas negativas. Quando o pH vai caindo, essas cargas vão se igualando, chega lá no ponto isoelétrico das proteínas, e o que acontece? A água não tem onde se ligar, e aí começa a gotejar. É uma questão da qualidade, a carne, a gordura, ela protege mais do frio, e ela protege da perda de água também. Porque, por uma questão lógica, gordura e água, a proteção da gordura. Mas é impossível não cair. Agora, tem que tomar cuidado, é o seguinte, é difícil também para você determinar o peso ao abate. Eu estava vendo vocês discutindo, por exemplo, em relação à morada nova, né, que vocês abatiam, falando que me intrometendo de novo aí na morada nova, mas vocês falando que não tinha, por exemplo, que não tinha, não sei se ele falou isso, que a eficiência estava
Ainda não era como de um animal, não sei se foi o Luiz Carlos que falou isso, que eficiência não era como um animal de grande produção de carne, de um Doppler, por exemplo, eficiência alimentar. Eu acredito que seja o seguinte, eu acredito que se você diminuísse um pouco mais o peso ao abate, como é um animal de menor porte, você ganhava muito. Se nós vamos perder, porque ele vai gotejar mais. Aí é que está o segredo da coisa, você tem que achar um ponto para equalizar isso aí. Mas a gente não deixa mais gordura para ter menos gotejamento, não. Né? A questão é mais a questão do sabor e a queima pelo frio também, que evita a queima pelo frio. Mas é isso aí. Tá. Obrigado, Fredson, pela excelente explicação nessa pergunta. Eu queria deixar aberto se algum professor quer fazer, ou alguém quer fazer algum comentário ou uma pergunta pelo áudio. Professor Hilda, professor Ricardo, fiquem à vontade. Bom, eu vou aproveitar. Inicialmente, queria parabenizar o professor Fredson pela palestra, né? Um tema que parece e pode ser bastante complexo. Ele conseguiu fazer de uma forma bem didática e obrigado mesmo. Acho que você chamou a atenção em um ponto muito importante que quase ninguém se atenta, e são essas perdas realmente que existem pelo transporte, basicamente, as más condições, né? A minha pergunta você já adiantou um pouquinho, né, em relação a como é normalmente feita essa comercialização. A gente vê o seguinte: tem uma pessoa que compra alguns animais e vai de propriedade em propriedade comprando tantos animais e levando para o caminhão. Muitas das vezes, essa pessoa tem um ponto que chega e deixa seus animais por alguns dias, inclusive antes do abate. Você acha que esse período, que já bem mais perto do abatedouro, né, no caso, você acha que esse período, mesmo que seja curto, de uma semana no máximo, que é o que a gente vê, ele consegue ser o suficiente para, não vamos dizer reverter a perda, mas os danos na carcaça ocasionados por um mau manejo no transporte, e se a qualidade da carne ela consegue voltar a, vamos dizer, o que foi inicialmente produzido pelo produtor primário, esse tipo de manejo? Professor, é uma pergunta complexa demais. Eu acredito que é uma questão muito rica. Olha bem, eu vou colocar alguns problemas que existem aí. A questão sanitária, você mistura rebanhos diferentes, você aumenta o número de doenças, um novo lugar, nova dieta, né? Então, é um problema seríssimo, Por isso que eu mostrei aquelas diferentes baias tentando separar os lotes. O indivíduo que já mexe com isso, ele já está atento a isso. Ele coloca um lote em um piquete, outro lote em um piquete, mas se ele compra de 10 e de 5 em 5, como é que ele vai fazer isso? Então, as perdas são inevitáveis. Eu vou te responder isso de uma forma mais científica do que a gente tentou fazer e não conseguiu. O que a gente tem que fazer? Nós vamos fazer o seguinte: vamos levar um lote de animais para Matozinhos e vamos deixar ele lá no abatedouro frigorífico e vamos deixar ele lá por 15 dias, não sei se ele estava lá nessa época, vamos deixar ele por 15 dias, porque aí a gente abate sem passar pelo transporte e a gente tem um controle, animais controles que estavam lá bonitinhos e bem nutridos. E aí a gente usa esses animais como um ponto de partida, porque eles estão ótimos. Tem 15 dias que eles estão lá, eles estavam piores do que os outros. A qualidade da carne estava pior. Eu descartei. Sei que a gente tem animal de transporte de 2 horas até 10 horas, mas a gente tinha um lote que estava lá. Mas não deu para usar. O que é que eles estavam comendo? Eles estavam comendo a mesma coisa que os outros estavam comendo, porque foi eu que levei. O mesmo concentrado e o mesmo feno que eles estavam no início. Ou seja, eles passaram, ou foi 15 ou foi uma semana lá, e eles não conseguiram. A qualidade da carne estava ruim pela mudança do ambiente. E isso eles não estavam misturados com lotes nenhum. Então, isso deteriora, sim, a qualidade da carne, com certeza.
né? Essa recuperação, ela não é fácil e com certeza impacta no produto, na qualidade da carne, na perda da carcaça também. Você veja que a perda é gigantesca. Um transporte de 10 horas, a gente viu 180 gramas aí por hora, né? 300 gramas, ou 300, quase 400 quilos de carne. Ou seja, qual a estratégia que a gente usa? Como é que deve ser utilizada essa estratégia? Só botar mais ainda problema nesse meio. Você vê que eu vim trazer problemas, né? O que é que acontece? Como é que o pessoal faz o embarque desses animais? Nós temos 2 andares, um andar que tem 3 compartimentos em cima, tem 2 compartimentos embaixo. Geralmente, o andar de cima, a tábua não é tão boa, né? Porque é um improviso, vamos dizer assim. Ele faz o quê? Ele coloca os animais mais pesados no andar de baixo, perto da boleia do caminhão, para estabilizar o caminhão também, porque se ele botar animal pesado demais, o caminhão joga fundo, né? Uma questão de dirigibilidade. Ele coloca os mais leves em cima, ele mistura os lotes, aí já não tem mais, ele não liga se é um animal da mesma propriedade ou não, isso aí é uma avaliação só por peso. Ele mistura espécies, ou seja, se um ovino e um caprino tem por volta de 35, eles vão lá junto. Cadê o companheiro dele da propriedade rural? Então, isso é um problema seríssimo, para vocês verem como a gente perde em qualidade de carne e em peso de carcaça por falta de planejamento e de conhecimento. Esse é algo desconhecido, vamos dizer assim. Porque quando a gente pensa na Europa, porque tem muito trabalho com ovino em relação a isso, mas tem muito trabalho porque os europeus, né, os australianos também, mas as nossas condições de misto de espécie, eu acredito que sejam únicas, né, da nossa realidade. Não sei se respondi, professor. Sim, com certeza. Muito obrigado. Eu acho que isso mostra realmente o quão a gente precisa de ciência e de chegar nesses produtores, porque apesar de que está totalmente errado, tecnicamente errado, né, a gente já sabe as consequências, são rotinas que se encontram na realidade, né? E às vezes as pessoas não sabem o que estão perdendo e o mal que estão fazendo para o produto final, né? Então, acho que é muito importante essa sua experiência que você traz para nós e, com certeza, respondeu a minha pergunta. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado, professor Hilder. Só mais uma pergunta aqui, Fredson, acho que deve ser seu aluno aí, ele fala, Matheus, o nome dele. Diz, boa noite, professor Fredson, excelente palestra. Matheus Alnimontes. Ele pergunta qual carcaça dá um melhor rendimento e acabamento, animais castrados ou sem castrar? Como é que é? Melhor acabamento de carcaça? Dá um melhor rendimento e acabamento. Animais castrados ou não? Geralmente, quando você abate no mesmo peso, né, você tem o melhor rendimento de animais castrados, né? Porque fisiologicamente eles são mais velhos. Então, você melhora o rendimento com o ato da castração. Eu não estou recomendando castrar, é complexa a pergunta também, porque quando você castra, você fala que vai abater todo mundo com 30 quilos, 35 quilos, você perde a eficiência do animal. Então, você ganha num ponto e perde no outro. Mas a resposta é que 2 grupos de animais com o mesmo peso, um lote inteiro e um lote tem melhor rendimento. Rendimento de carcaça, mas não tem necessariamente melhor eficiência. Isso na média, né, gente? Vai ter casos que vão se diferentes. Tá. Professor Fredson, eu acho que a gente está encerrando aqui nas perguntas, assim, e eu queria fazer só um breve comentário, porque, assim, a gente fica muito no começo da cadeia, na nutrição, na terminação dos animais, mas, assim, a gente tem que ter esse entendimento de quão complexo né, esse final da cadeia, de como que você lidar com os frigoríficos, como você consegue vender esses animais. Você falou esse aspecto que é interessante, o próprio produtor tentar vender a carne dele localmente, né, porque tirar essa questão do atravessador, e às vezes todo local tem esse consumidor de ovinos, e muitos deles reclamam, a gente aqui mesmo, né, acha que
há uma dificuldade de, se eu quiser comer carne ovina durante a semana, o ouro frigorífico nem sempre tem disponível, né? E quando tem, nesses termos que você citou, é um preço bem alto, né, nos cortes mais nobres, né? Exorbitante, né? E aí fica essa condição, às vezes, de meio que bagunçar a cadeia nesse sentido, e a gente, como técnico, né, esses meninos que estão finalizando um curso, ou estão num curso de zootecnia, tem que ter esse entendimento que é bem mais complexo, o que ocorre ao longo da cadeia, não só no início, desde você formar os animais e levar para o confinamento, até chegar numa condição de você indicar para o produtor como a melhor forma de proceder com a venda desses animais e como levar isso para o frigorífico, e ele conseguir ter uma maior rentabilidade dentro do sistema dele, né? Isso não é tão fácil de entender, e você que tem trabalhado isso, e tem um local aí que tem uma produção mais, vamos dizer assim, mais elevada, né, numa condição perto de Janaúba, com produtores que você conhece, com atravessadores, nos mostrou bem que é bem complexo e nada é tão organizado ainda como a gente queria que fosse, né? Como ocorre no Canadá, ocorre na Austrália, ocorre na Europa, que eles têm esses frigoríficos e já totalmente encaminham essas carcaças e esses cortes, eles fazem esse beneficiamento e conseguem sempre fornecer com constância maior. Então, Você, basicamente um comentário que eu queria falar nesse sentido, abordando aqui em cima. você vê, Hélio, só um minuto, Hélio, você vê que existem outros, alguns locais, eu já vi até aí em umas palestras uma vez que a gente estava onde foi, na Paraíba, ideias de abatedouros móveis, né? No caminhão, ele saía, a pessoa tinha que ter um acesso à água. Assim, eu acho que a gente tem que usar mais a criatividade, sabe? Assim, e tentar. Às vezes a gente fala do atravessador, assim, é quase como se fosse um inimigo, né? Mas é o trabalho dele, não é verdade? Toda vez que quando eu falo em abatedouro ou em atravessador, eu lembro dos atravessadores daqui que eu conheço, é o trabalho dele, ou seja, mas cabe a gente tentar, eu sei que não é fácil, muito fácil falar daqui de onde eu estou falando, né? Mas tentar organizar melhor para, às vezes, o produtor conseguir ter uma lucratividade melhor, porque eu não sei quanto é que está o peso vivo do cordeiro, mas se perde dinheiro demais, o produtor perde muito dinheiro, ele se investe muito na criação dos animais, na alimentação dos animais e deixa de ganhar muito dinheiro por causa dessa organização, vamos dizer assim, né, eu sei que não é fácil, mas de melhorar esse final aí do abate dos animais. Provavelmente, essa questão que você falou sobre o abatedouro móvel, principalmente se o produtor ou os produtores, né, que ainda há uma dificuldade nessa questão da fazer cooperativas, né, de eles se organizarem entre eles, não depender tanto do governo, talvez seja uma alternativa diante da pluralidade de produção que existe no Brasil todo, né? Assim como ocorre no Nordeste, é muito diferente do que acontece no Sul e principalmente no Sudeste, né? Então, talvez essa seja uma condição que tem que ser considerada. Os produtores se organizar, tem um abatedor desse imóvel que ele vai passando as propriedades de acordo com a demanda que há, né, naquele raio ali de propriedades num determinado local, né? Talvez seja uma condição que os técnicos tendem a tentar organizar, né? Eu acho que eu já estou falando mais do que o palestrante, isso é feio, né? Tem que parar com isso. Mas a gente gosta do assunto, a gente quer entender, a gente gosta de ouvir-nos. Eu queria perguntar se alguém ainda quer ter uma palavra. Professor Enéas, você quer fazer algum comentário? Está aí nos ouvindo. Grande entendedor da área de mercado de carne ovina, né? Que trabalhou muito tempo na Embrapa Caprino. Se quiser fazer algum comentário, fique à vontade, professor. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar o palestrante, realmente ele trouxe informações muito interessantes, muito importantes, mostrando que temos dificuldades ainda para tocar essa cadeia produtiva, né? Alguns problemas ainda precisam ser equacionados, né? Eu teria muito pouco a acrescentar. Agora, quando vocês tocaram no assunto aí de frigorífico, né?
Até comentei numa palestra anterior, acho que não me recordo de quem, né, desse evento, mas essa desorganização vai ser um tanto quanto difícil de ajustar, porque eu fiz até uns cálculos aí na época, eu trabalhava na Embrapa, eu me fiz lá com agronegócio na época. Então, um núcleo para funcionar bem, né, uma demanda de, digamos, de 100 animais por dia a serem abatidos no frigorífico, é necessário que no entorno desse núcleo aí nós tenhamos cerca de 20 mil a 25 mil fêmeas produzindo ao longo do ano. Ou seja, não é fácil, né, organizar isso aí, né? Por isso que muitos desses frigoríficos que foram implantados no Nordeste há 10, 15 anos atrás foram mal sucedidos, porque faltava matéria-prima, faltava a organização da produção. Uhum. É isso? Não sei se o professor concorda também com isso. Plenamente, professor. Aqui, como a gente vai ter constância na produção, se nós ficamos aqui 8 meses sem chuva, na nossa região, 8 meses, né? Então, vai abrir uma indústria para abater ovinos e caprinos, ela está fadada a quebrar. Né? Não tem alimento, não tem ovelha parindo, não tem cordeiro crescendo, não tem jeito. Então, por isso da proposta de abater, ter uma indústria que abate mais de um indivíduo, mais de uma espécie, desculpa. Porque se abate mais de uma espécie, a gente ia conseguir diminuir essa ociosidade. Se a gente ficar esperando que o sistema de produção seja baseado unicamente na caatinga, aí você não vai conseguir ter produção, porque o longo período de seca, né, não vai proporcionar aí uma estabilidade na produção, né? Então, é preciso que o fator alimentação seja, né, primordialmente atacado, né? É preciso que a produção vai ter que ser baseada, vai ter que se basear em boa parte do ano na suplementação, com silagem, com feno, né? E outras coisas. O Nordeste é muito rico em agroindústrias frutíferas. Nós temos aí um grande potencial, né, de produção de resíduos de agroindústria, como, por exemplo, a indústria do caju, né? O forte para a agroindústria do caju é a castanha, mas temos cerca de 35 milhões a 40 milhões de toneladas desperdiçadas do pseudofruto, do caju propriamente dito. Isso aí poderia ser muito aproveitado. Alguns experimentos desenvolvidos aqui no Nordeste, pela Embrapa, especialmente, deram conta de que as respostas obtidas com o uso do farelo do caju foram fantásticas. E ainda não se aproveita praticamente nada, né? São boas as opções, são muitas as opções, é preciso que se trabalhe com elas, né? Nós aqui também na nossa região, nós temos muito subprodutos da indústria, né? De banana, casca de banana, com pseudocaule da banana, com folha da banana, temos com glicerina da Petrobras, tem experimento com tudo. Eu falei para um amigo meu que daqui a pouco ele vai começar a dar docinho de banana para os animais, porque ele já destruiu o pé de banana todo. É uma região rica demais em questão da banana, né? Então, esse tipo de resíduo, e é uma questão bem que a gente tem que atacar, né? A zootecnia tem que entrar firme nisso, porque o período de seca que a gente tem aqui, a gente tem que, para manter a manutenção da produção de carne. É isso, é por aí mesmo. Obrigado, professor Enéas, pelas palavras. Obrigado, professor Enéas. Eu acho que é isso mesmo, assim, a criatividade tem que estar em todo o elo da cadeia, né? Desde a nutrição, aproveitar as tecnologias, acho que muita tecnologia já foi gerada com a utilização de subprodutos, com alimentos alternativos, para serem usados de forma estratégica, né? Em substituição aos alimentos convencionais, e eu acho que os técnicos e produtores, eles têm que estarem abertos a essas tecnologias e aplicá-las, né? Para que o final da cadeia seja realmente organizado no sentido de ter constância de produção de carne, né? Ou de fornecimento de animal para carne, né? Então, assim, a gente está chegando ao fim, né?
essa é a nossa penúltima palestra do ciclo de ovinos. A gente queria agradecer ao professor Fredson pelas ótimas informações, né, dessa parte da cadeia ovina, que pouca gente tem abordado, e ele tem feito essas pesquisas lá, não só com ovinos, mas com caprinos, com aves também, e ele é especialista nessa parte de carne e com essa parte de transporte lá na Unimontes, né? Então, é sempre bom ouvi-lo e sempre ouvir quem realmente entende do assunto, e a gente fica feliz por ter a condição de você participar do nosso ciclo de palestra, né? Saiba que as portas estão sempre abertas aqui na UVA, né? Você já teve a oportunidade de vir aqui, então, é um parceiro que a gente tem, é um colega de trabalho que a gente sempre busca, né, ter conselhos de técnicos, não só técnicos, mas também de tomada de decisão para a vida, e a gente agradece imensamente. Eu queria passar a palavra à professora Aline para ela dar um comentário final, depois a gente passa a palavra para você. Obrigado a todos, né, que ficaram até agora. Quem ficou até agora é porque realmente tem interesse de aprender e de somar no seu conhecimento. Obrigado, Fredson. Um abraço. Voltando aqui, né, Fredson, gostaria de agradecer em nome de toda a equipe do GEPOB, em nome da Universidade Estadual Vale do Acaraú, gostaria de agradecer por ter aceito o convite, por tão bem apresentar esse tema, né, o Hélio já relatou, e a gente era algo que a gente sempre queria, né, trazer para todos esse impacto, né, porque muitas vezes a cadeia como um todo as pessoas passam despercebido, né, o manejo pré-abate, isso vai ter alguma influência, mas realmente tem, a gente sabe que tem, isso é um impacto muitas vezes, não agindo de forma correta, um impacto muito negativo, embora a gente ainda não tenha esse lado de uma fiscalização mais profunda, mas a gente vê o quanto que nós deixamos de ganhar, né, por não adotar certos manejos. Então, eu gostaria de parabenizar pela excelente palestra, foi muito bom te escutar, saber como que né, todos esse processo, né, questão aí do pH, que você relatou tão bem, questão dos hematomas, que muitas vezes quem trabalha com ovinos, isso é muito perceptível, mas isso passa despercebido, né, então, mais uma vez aqui, te parabenizar e te agradecer por esse momento aqui conosco, tá? Muito obrigada, e daqui para frente vamos aí manter parcerias, vamos nos encontrar depois de forma pessoal, mas aqui deixo aqui meu agradecimento, né, por ter aceito esse convite e estar nesta noite conosco, tá? Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer, gente, mais uma vez, a parceria, o convite. Também espero que esse convite venha daqui para vocês, né? Porque realmente o que acontece? Nós tivemos um impacto, como a gente estava conversando antes, financeiro, que nos podou muito, né? Então, eu estava falando com ela, eu estava fazendo trabalho de pré-abate com aves, não tenho nada contra as aves, por falta de uma questão financeira, né? Produção do projeto, porque a minha predileção é pelos ovinos e pelos caprinos, né? Trabalhar mais com os ovinos e caprinos. Mas eu agradeço demais a presença de todos, as perguntas. Se alguém tiver algum questionamento, quiser entrar em contato comigo, eu estou aqui à disposição para ajudar. Aline, Hélio, professor Hilder, professor Enéas pelas considerações, professor André, a todos os presentes, agradeço. Espero que tenha deixado pelo menos alguma dúvida, né? Na verdade, deixar dúvidas para a gente tentar achar soluções, e estou à disposição. Obrigado, Fredson. Com certeza, a gente quer expandir essa parceria, e em breve a gente, quando tiver essa tempestade passar um pouco mais, a gente pensar em ações que a gente possa trabalhar junto, seja aqui na UVA, seja aí na Unimontes. Fique à vontade também de contar conosco aqui no que precisar. Grande abraço. Abraço, gente. Boa noite a todos, e até amanhã, às 19 horas, a última palestra da doutora Ana Fabrícia, né, sobre melhoramento de ovinos de corte, às 19 horas, no mesmo local, mesmo link,
Aguardamos vocês até amanhã. Tchau, abraço.